eu tenho aprendido a obesidade espanhol. Se ele é quase o mesmo que o português, com uma ou duas, né, diferenças ali de letras, mas o que muda muito é o som das frases, né, o sonido. Então, assim, eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas diferenças do espanhol para o português. Bueno, então, temos lá as vocais. Né? Temos lá, i, la, i, la, o, la, u. Né? É o mesmo que o português, apesar das diferenças, de algumas diferenças de som. Né? No português, a gente tem cerca de 14 sons para definir as vogais. No espanhol, não. Lá sempre, por exemplo, amor, né? Abuela, né? Abuela, né? Diferente do nosso A de marca, né? La marca, né? El periódico marca, né? La E, né? La E. Escuela e escuela forte, né? Forte, né? Que nem a gente fala, a gente fala forte, né? O espanhol fala fuerte, né? Então tem 5 sons ali, praticamente idênticos, né? Iglesia, por exemplo, né? Você vê aí, iglesia, né? O I é sempre o mesmo I, né? Tem o mesmo som. O, né? Ojos, não é olhos, né? Ojos, é ojos. Esse O, e perceba que são os dois, né? Ojos, os dois têm o mesmo som. Ubicação, né? Ubicação não tem, né, muita diferença. O português também não tem muita diferença do U ali. Só em algumas situações que tem diferença de fato, né, com o português. Começar o abecedário, né? Começando com lá de aluno, né? Aluno. Não tem, como a gente já tinha conversado. La B tem la B e la V. Essa é a diferença. La B é um B mais parecido com o nosso B normal do português, la B. Enquanto la V tem um som, que é o V, né, nosso, tem um som de V. É um V encostando nos lábios, né, la V. La C de casa, né, casa, cela, ciudad, né, coração e cuento. La D de derecho, dígrafo, perceba que eu falei dígrafo, não dígrafo, né? Tem essa diferença do português, né? No português a gente fala dígrafo, direito. Perceba que o CH, né? Derecho, é derecho, né? La E, né? Que a gente já ouviu, né? De escuela. Bom, la F de fuerza, de fácil, né? La G de gente, gato, perceba a diferença, gato, gente, Jiménez, gota e agurra, né? E tem latte, né? De harina, que não tem muita diferença não tem som, né? Então o som acompanha ali a vogal, né? Harina, desecho, né? La I de iglesia, como a gente já viu, la R, né? Perceba que eu falei la R, que tem o som de rima, arriba, né, com 2 R's, Ramon e la nariz, quando é um R só dentro da frase, é la nariz. E la rota, né, rota de Ramon, é um R, né, tipo um R, é Ramon, né, não é Ramon e nem Ramon, é Ramon. La K de quilômetro, quilômetro. La L de león, león. La M de madre, normal. N de naranja, né? Tem semelhança com o português. La N e la N, né? La N, por exemplo, caña, né? Banho, caña. Então você estica esse A anterior e fica banho, né? Banho e caña, né? Com esse nha, do N. O de olor, P de plato,
né? E la Q, né, que é o que nosso, que é o queso, alquiler, né? E la S de sopa, né? La S de sencillo, la T de también, tiempo, la U de uno, de lluvia, né? Normal, como a gente já viu. La V, como eu tinha falado para vocês, La V, com o V nosso, fica vaso, fica vecino, fica vicio, vosotros, vosotros, vulgar, não é? La W ou la W, que utiliza, né, para determinar outras palavras neologismo, né, como a de inglês, wave, né, wave. Fala como parece semelhante ao português. Likes, né, likes, né, de éxito, né, e like, de éxito. Então, nosotros tenemos éxito, éxito. A Y, la G, né? Tem uma diferença, por exemplo, projeto. Projeto é um J, né? Projeto, um projeto. Tem alguns que falam projeto, né? Tem algumas partes, mas a gente da Espanha que fala projeto. E aqui a gente fala mais projeto, projeto. Por exemplo, quando sempre vai ser I, como o nosso I, por exemplo, esto y aquello. Esto y aquello, que é um I. E la Z, né, de sapato, de caçar, caçar de caça, né? Não é de casar, né? De caçar. Esse Z, ele não tem esse som Z, igual do português. Então ele é caçar, não é casar, é caçar. É esse som assim de caçar, caçar, de sapato. E também tem os dígrafos, né, que eu já tinha comentado com vocês. Como la doble de llorar, ou chorar, né, chorar, chorar, como falam os argentinos. La doble R, que é carreteira, não? Que é o som de R inicial. Né? La che, né? La che, o CH, la CH, né? O CH. Por exemplo, hincha, hincha e coche, né? Esse CH não fala, a gente não fala com X em português, fala coche, né? E no SS, né, não tem o WS, né? Então agora a gente vai aprender os artigos e as contrações, né? Os artículos e as contrações. Temos o nosso O, né, de o homem, o carro, o animal, com, né, o ele, né? El animal, el libro, el coche. Então, coche é carro, tá? Esse ele é um artigo singular masculino, né? Para antecedendo um substantivo, né? Enfim, um objeto. Lá é o feminino, né? O artigo feminino de la mujer, la mesa, la puerta. Mas nem sempre é igual ao português, né? E, por exemplo, água, por exemplo, não é la água, é il água. Né? Hambre, por exemplo, que é fome, é il hambre. Né? Para não ficar, né, cacofônico. Né? Tem muito da etimologia da palavra. Por exemplo, aqui a gente fala o costume, né? E no espanhol é la costumbre, com lá. E no plural, né? Los coches, los libros, los calcetines, los pueblos e las, né, feminina, de las mesas, las mujeres, las costumbres, né? E os indefinidos, que é semelhante ao português, né? Por exemplo, um nombre, uma mulher, né? Um livro, uma puerta, uma cocina, um móvel, né? É a diferença, um para masculino, né? E uma para feminino. E assim como o plural, né? De unos e unas, né? E existe também as contrações, né? As contrações. Por exemplo, a mais ele, né? Seria o ao do nosso, né?
Ele, não existe esse a ele, né? Existe o al, né? Que é o mesmo que o a, ao, né? É do nosso português. Então foi al coche, né? Estava en alrededor. Por exemplo, quando é alá, né? Alá, né? Quando é o a mais a, que é a nossa crase, é alá, é normal. Foi a la mujer. Foi a la mujer que estava em outra, em outra caixa, em outro lugar. Né? Então o a mais a do português é o alá. E outra contração também que tem no espanhol é o de ele, né? O dele. Não existe o de ele, é o dele, né? Que é o do nosso português. Então a classe dele professor, não é de ele professor. Então seria lá, né? A aula do professor, a classe dele professor. No espanhol, ó, não temos o no e o na, né? Esse no e na é utilizado o en el, né? Está en el pasillo, está en el coche, né? A clave está en el coche, né? Está no carro, né? Está en el coche. Mi mamá está en la cocina, né? Minha mãe está na cozinha. Então, esse ele lá é o na do nosso português. É como eu coloquei ali, ó. En el partido de fútbol, en la clase de professor. Bueno, e o uso do lo. Muitos usamos fazendo o uso incorreto. Portanto, assim, o que ele é utilizado? Ele é utilizado em nomes neutros, acompanhados de adjetivo e advérbio. Né? E também em figuras de linguagem. Outro modo que ele é utilizado é com pronome, né? Por exemplo, né? Com um adjetivo, né? Lo bonito que está el cielo, né? Lo bonito que está el cielo. Lo moderno que estão nos notebooks. Um exemplo, um advérbio, né? Lo más bonito de las calles são as personas, por exemplo, né? O mais bonito da rua, das ruas, né? São as pessoas, né? Um exemplo desse. Agora, quando ele é utilizado o pronome, né? Por exemplo, quando eu vou falar de uma outra pessoa, né? Por exemplo, eu vou falar de alguém que havia sumido, né? Havia sumido e alguém encontrou ele ontem, né? Lo encontraram ontem, né? Eu estou me referindo a uma pessoa, né? Então é um pronome. Algumas manchetes de jornais aqui, né? La situação de los cristianos em Yemen es terrible, né? La situação de los cristianos em Yemen, né? Yemen, né? Nome próprio, lembre-se, o il, né? O artigo, ele não vai em nome próprio. Então não é il Juliano, não é il la Argentina, ou a Argentina não é il Brasil, né? Então não se vai o artigo diante de nomes próprios. El cementerio de los sin nombre, el triste final para los refugiados. Academia cerveceira, lecciones para aprender a tomar como um experto. Vocês perceberam ali, ó, experto, como a gente já havia falado na aula anterior. Experto, la ex, né? Aqui, ó. Los sequestraron quando iba a buscar a sua hija a la faculdade. Bom, lo sequestraram. Então, sequestraram um indivíduo, né? Lo sequestraram. Então, esse lo está se referindo a outra pessoa. Então, a la faculdade. Perceba que ali, se fosse no português, poderia ser utilizado, né, a crase. Então, o bom de você aprender o espanhol também é que você aprende, né, algumas coisas do seu próprio idioma. O alá ele substitui a crase do nosso português. Coreia del Norte hace un lanzamiento fallido de um míssil balístico. Né? Lançamento, né, que eu usei, que eu falei para vocês, né, e fallido, com doble L. E por último a gente vai ver os pronomes pessoais, né, os pronomes pessoais. Então, yo me chamo Juliano, tu te chamas
Juan, né? Ele, tu. Tem um pronome vos, que é utilizado no espanhol da Argentina. Por exemplo, vos estáis cansado, né? Estáis cansado. Então é diferente. Então esse vos é tipicamente argentino. Usted, que é utilizado para falar você, né? É o nosso você. E ele e ella, né? Ele para ele e ella para ela, né? Nosotros é acá. Nosotros y ustedes. Nosotros y ustedes. Ustedes son alunos de enfoque. Nosotros somos brasileños, né? E ellos e ellas. Para ellos é para homem, né? E para determinados grupos, né? Com homens e mulheres. E ellas especificamente para mulheres. E quando é informal, né? O tu é informal em qualquer país, né? O tu ele é utilizado informalmente em qualquer país. O vos, como a gente tinha comentado, ele é em algumas regiões da Argentina. Ele é utilizado e é informal em qualquer país, né? Apesar de, né? Ele é informal. Vosotros, vosotros é informal na Espanha e formal na América. Apesar na América não ser muito utilizado o vosotros, né? Ele é pouco utilizado na América. E os ustedes é informal na Espanha e é formal e informal na América.